Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um Em Casa a gente conversa, bem-vinda, eu sou a Thaís Maruoca e aqui a gente fala sobre maternidade, filhos, criação, a vida da mulher. Se você ainda não segue o meu Instagram, vai lá, que é @agenteconversa. No Facebook é Em Casa a Gente. E lá, além de eu compartilhar coisas aqui do podcast, do conteúdo que a gente conversa por aqui, também compartilho coisas do dia a dia, as delícias e as dores aí da maternidade, alguns perrengues também, e muita coisa aí do dia a dia também com os meus filhos nos stories. E vamos falar um pouco hoje sobre um tema que vocês pediram, inclusive é um tema que tem chegado mensagem aqui para pedir sobre esse assunto, inclusive se você tiver algum assunto também que queira que a gente aborde por aqui, mande um direct lá no Instagram, que a gente pesquisa e marca também aqui um encontro para poder gravar um podcast. E esse é um assunto que com certeza vai interessar aqui muita gente, esse de hoje, porque a gente vai falar sobre o método montessoriano. A Maria Montessori criou a pedagogia montessoriana em 1907, em Roma, e foi uma das primeiras a inserir questões afetivas na educação. No Brasil, somente no final dos anos 80 que esse método começou a se popularizar. E ele traz um olhar único para cada pessoa. A educação caminha lado a lado com o desenvolvimento natural das crianças e o papel do adulto é cuidar, ajudar a criança a amadurecer de forma independente e responsável. Vou ler aqui um trecho escrito pela Maria Montessori para iniciar esse programa. Abre aspas. Os seres humanos são lentamente formados. Cada um de nós é feito à mão e cada indivíduo é diferente de todos os outros, com seu espírito característico como se fosse uma obra de arte natural. Esse processo leva muitos anos. A vida interior da criança é um enigma. Só o que sabemos sobre a criança é que poderá ser qualquer coisa, mas ninguém sabe o que será ou o que fará. O desenvolvimento humano é exatamente como o processo necessário para produzir uma obra de arte, a qual o artista, isolado na intimidade do seu ateliê, modifica e transforma antes de levá-la ao público. O processo pelo qual a personalidade humana é formada está na obra oculta da personificação. E fecha aspas. Para falar sobre esse assunto, convidei aqui então a Camila Isola, graduada em Pedagogia pela Unicamp, formada em Montessori pela American Montessori Society e professora no Centro de Educação Montessori de São Paulo. Ela é sócia fundadora das 2 unidades da Escola Montessori de Campinas e consultora Montessori. Além de tudo, é mãe da Helena, do Pedro e do João, mãe de 3 aqui também. Camila, para além desse currículo então que li aqui, conta um pouco pra gente quem é você, como começou esse seu contato com esse método Montessori, conta um pouquinho aqui a sua história, por favor, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Eu estava fazendo a faculdade de pedagogia na Unicamp, e no primeiro ano da faculdade eu fui procurar um lugar para fazer estágio e encontrei a Escola Americana de Campinas, aqui em Campinas, que adota o sistema Montessori em educação infantil. E foi paixão à primeira vista. E no primeiro dia eu já falei assim, como é que eu faço para entender mais sobre esse método? E aí eu descobri que tinham cursos só nos Estados Unidos. Então eu acabei indo me formar lá pela American Montessori Society para efetivamente um dia poder ser professora na Escola Americana de Campinas. E assim eu fiquei lá por 5 anos, muito feliz. Até que minha filha nasceu e eu não consegui me desvincular dela. Então, eu pedi demissão do meu trabalho e fiquei em casa brincando de mamãe Montessori. E nesse processo, eu comecei a entender que ela precisava de ter contato com outras crianças, né, até pela minha visão do método Montessori, né, a convivência com outras crianças é extremamente importante. Fui procurar escolas para... ela precisa de ter convivência, então vamos procurar um lugar. Visitei várias. Melhor não falar um número aqui, que é assustador, né? Uma pedagoga, mãe, que não quer dividir a filha com ninguém, procurando uma escola, né? E aí eu acabei desistindo e montando uma escola em casa mesmo para ela. Então, na garagem da minha casa, surgiu a Escola Montessori de Campinas no ano 2000. No final de 2000. No ano 2000. Então, desde então, comecei a receber crianças, os vizinhos, nasceu meu segundo filho, que é a minha filha Helena hoje tem 19 anos, né?
O meu segundo filho tem 17, o Pedro. E a escola foi crescendo, tomando dimensões, porque aí veio primos, filhos de amigos, todo mundo, de tanto ouvir eu falar de Montessori, começou a ficar contaminado, né? Ficou contagiado pela euforia do método e o que eles viam também, né, nos meus filhos em casa, e acabava trazendo os filhos também junto. A gente saiu de casa para virar uma escola efetivamente no ano de 2006. Então começamos a alugar um novo espaço, abrimos uma empresa, né? E desde então ela vem crescendo e hoje nós temos uma unidade no Castelo. Eu tenho um sócio nessa unidade e na Nova também. Então a partir do momento que ele entrou na sociedade em 2015, ele já propôs de que a gente tinha que espalhar mais esse método, porque ele era pai de aluno da escola, já apaixonado também, já estava contagiado também. E então a gente começou a se organizar para sistematizar esse processo e efetivamente garantir que essa educação chegue para mais crianças. Esse início aí, né, da escola na sua casa, depois que foi crescendo, foi de uma forma... não era ainda uma escola particular, no caso. Era, como falar, associativa? E depois virou uma escola mesmo? Ou foi mais uma coisa mesmo em família, esse comecinho que você contou? Ela sempre teve a visão de uma escola particular, não era associativa, até porque o método Montessori, você falou no começo, né? Ele começou a vir para o Brasil em 80, mas ele há 20 anos atrás ninguém falava disso mesmo, nem na faculdade de educação. Inclusive, até hoje, fala-se pouquíssimo a respeito do método Montessori nas faculdades de pedagogia. A gente recebe, para você ter uma ideia, a gente recebe mais visitas da faculdade de arquitetura da Unicamp do que de pedagogos. Por quê? Porque é obrigatório, é uma matéria obrigatória você fazer uma escola Montessori ou Waldorf em um ano da Unicamp. Que legal. Você tem que construir um projeto arquitetônico de uma escola. Então, a gente recebe todo ano várias pessoas da Unicamp para desenhar esse projeto. Agora, a pedagogia, a gente recebe visitas por uma outra pessoa que fica mais encantada numa apresentação que eles fazem assim, em um semestre, eles têm metodologias diferentes, é uma matéria, e aí eles sorteiam dentro dos alunos, cada grupo de alunos fica responsável por apresentar uma pedagogia e a Montessori está no meio. Então, não é nenhum educador que conhece a respeito que fala sobre. São os próprios alunos que vão pesquisar. E aí, um ou outro vai até a escola para saber um pouco mais a respeito do método. Ou, às vezes, que assim, eu vou em qualquer lugar. Me chamou para falar de Montessori, estou lá. E como que começou esse interesse assim das pessoas, como você disse, até pouco tempo atrás, né? Ainda não se fala em faculdade. Como que ele explodiu assim? Porque todo mundo hoje em dia fala, quer montar um quarto em casa, quer levar o método para o dia a dia. É exatamente o seu ponto. Alguém um dia falou sobre um quarto Montessori. E aí começou o boom, porque, no meu ponto de vista, o que está acontecendo é os pais, né? Nós, né? Como pais, a gente quer uma educação diferente para os nossos filhos do que a gente teve. Mas a gente não tem a mínima ideia de como fazer ainda, né? A gente está tendo que estudar muito para isso e se modificar muito, porque o que a gente tem de referência é o que aconteceu com a gente na nossa vida, né? E aí, nessa busca, começa já no parto, né? Um parto humanizado, eu quero ter um parto mais respeitoso, muitas mulheres buscando o empoderamento, né? Na vida particular, profissional, e aí, na hora de um parto, também quer ter esse empoderamento, garantir um respeito ao filho, ao bebê que está nascendo. E aí você imagina, você faz tudo isso, você se prepara, oferece todo esse processo para o seu bebê, e aí chega na hora de ir para a escola, vai matricular numa escola tradicional, né? Então aí começa a procurar sobre como fazer uma educação melhor em casa, encontra o quarto Montessori, e aí, curiosamente, vai procurar assim, escola e Montessori e tal, e aí chega no método Montessori dentro de escolas, assim. Mas o processo está sendo, assim, da base, né? As famílias pedindo que aconteça, muito mais do que as escolas buscando uma diferença. Eu acho que o ponto que chama atenção, né, é justamente por
de tratar o indivíduo como um indivíduo único, cada criança de uma forma individual. E acho que isso que chama a atenção, né, dos pais, porque todo pai quer que seu filho seja tratado de uma forma individual. Então, para começar aqui, entrar sobre a pedagogia mesmo, Montessori, explica para a gente o que é essa pedagogia, ela é baseada no quê? Como que ela surgiu, enfim, os principais pontos, né? Que explique essa pedagogia e o que é mais importante dela. Tá. Ela começou, a Maria Montessori, ela foi uma mulher muito revolucionária para a época dela, né? E ela primeiro fez algo que as mulheres não faziam, porque há 200 anos atrás, vamos pensar, uma mulher nascia para ser mãe e é isso, esposa, né? E ela decidiu já revolucionar fazendo colegial técnico para matemática. Colégio técnico de matemática. Ela foi além de qualquer mulher. Não existia mulher nessa área. Hoje já é... Ainda se você entra numa faculdade de matemática ou física, nas exatas, ainda a maioria é homem. Ainda, né? Mas ela já entrou revolucionando naquela época como na área de matemática. Depois disso, ela insanamente decidiu ir para a medicina. Então, também foi uma das primeiras mulheres na Itália a conseguir efetivamente cursar a faculdade de medicina, que era exclusivamente algo para os homens, né? E durante a faculdade de medicina, ela foi trabalhar numa clínica para ajudar nesses processos na visão do médico, né? Só que tinham muitas crianças lá que ela percebeu que a dificuldade dessas crianças era muito mais educacional, pedagógica, do que médica. Então, crianças que tinham, sei lá, algum tipo de dificuldade de aprendizado, estavam nessa clínica para tipo uma reabilitação, não sei, mas não era função médica, porque ela começou a pesquisar e ela descobriu que já tinha algumas pessoas que já tinham feito as pesquisas, que era Ittar, Segan e Bournville também, já tinha feito alguns materiais e tinham funcionado. Então, ela começou a aplicar isso com essas crianças e criar novos materiais também. Em 2 anos, essas crianças estavam alfabetizadas e tinham aprendido matemática. E ela decidiu fazer um teste e, assim, colocar essas crianças para fazer a prova que o governo faz para entrar na primeira série. Essas crianças passaram. E elas tinham dificuldade de aprendizado. Então, nessa hora, a Maria Montessori falou assim, não é possível. Então, tem alguma coisa com o sistema que está muito errada, porque crianças que têm plenas condições de aprender e de passar nesse exame não passam. Está sendo ensinada de forma errada. Tem alguma coisa que está precisando ser consertada, arrumado, né? E aí, ela era uma mulher extremamente influente na defesa da mulher, na defesa da criança, já naquela época, e reconhecida também. Ela foi estudar a área de educação, então ela já tinha matemática, então já tinha para exatas, já tinha para biológicas e foi para humanas. Nossa, gente, mulher poderosa. Em uma vida. E ela, quando ela já estava nessa área, ela recebeu uma proposta de alguns engenheiros que estavam construindo tipo um condomínio no subúrbio de Roma. E eles pediram a ajuda dela, pela influência que ela tinha, se ela poderia, já que ela estava na educação, fazer alguma coisa, porque eles estavam em construção e eles estavam com medo que as crianças que ficavam soltas lá, porque os pais iam trabalhar, o que elas podiam fazer com as construções que estavam sendo feitas, né? Assim, podiam depredar o espaço e tal. E ela topou. Então, ela juntou 60 crianças de 3 a 6 anos e começou a utilizar e construir cada vez mais esses materiais e fazer experimentos, assim. Então, ela criava esse material, usava com a criança, apresentava para a criança, via se o que ela queria trazer de conhecimento para essa criança era absorvido, se funcionava. Se funcionava, ela mantinha, se não, não. Então, ela, a partir de observação e das provas que ela fazia ali no teste, né, no dia a dia, ela via se mantinha, né? Algo que ela fez que foi revolucionário, que hoje é bem comum, né? Qualquer restaurante que a gente vai, a gente tem o espaço kids, né? Mas até ela nunca se tinha pensado numa criança ter um lugar para ela apropriado. Então, ela foi e cortou
aos pés das mesas e das cadeiras para ficar mais baixo, deixar acessível para a criança. Então, dentro das experiências dela, ela foi vendo que funcionava muito bem as crianças terem essa liberdade para poder escolher o que elas queriam fazer. E como ela era extremamente influente, muitas pessoas da Europa vinham visitar, pessoas influentes, vinham visitar e ficaram assim abismadas com os resultados, porque as crianças vinham servir café para elas, recebiam elas com extrema educação, e como eram crianças assim que isso não era de casa, elas tinham aprendido ali na convivência umas com as outras e com o devido com as devidas apresentações de como é que você convive em sociedade ali, né? Então, formou-se ali, o que a Maria Montessori fala, uma mini sociedade em que, na real, quem é que tem que aprender alguma coisa somos nós adultos, porque a criança, ela sabe, ela tem amor nela. A essência dela é amor, a essência da criança é ser colaborativa. Então, ela diz que qualquer desvio humano, se tiver num ambiente adequado, que daí ela cria os 3 pilares do que ela chama de pedagogia científica. É você ter a criança livre para poder escolher o que ela quer fazer e com outras crianças junto, né? Então, no caso, com idades mistas também. Então, crianças de 3, 4, 5 e 6 anos, isso é extremamente importante no ambiente Montessori, porque a criança mais nova, quando ela chega nesse ambiente, ela é a queridinha da sala, todo mundo quer cuidar, quer dar carinho e atenção. Para ela é ótimo. Mais nova você diz de idade, de não 3 uma nova anos. aluna. Isso, mais nova. Às vezes, nova aluna também vira o centro, né? Mas pensando numa criança menorzinha, assim, chegando na sala, ela é o xodó, né? Então, todos querem cuidar. Ela ganha esse amor, esse carinho, que é super legal. E essa criança mais velha também, quando ela está ajudando, acaba que ela é o cara da sala, né? Então, a autoestima, a autoconfiança fica elevado, né? Tipo, nossa, eu consigo fazer por outra pessoa. E quando ela vai ensinar, ela reforça o conhecimento que ela tem. Então, para essa criança, ela tem um ganho muito grande, né, de estar ali envolvida com crianças mais novas. E os mais novos também ganham, porque receber esse amor e esse carinho é ótimo, mas também, como eles têm os modelos mais velhos, eles vão muito além do que eles iriam se eles fossem todos da mesma idade, por exemplo, da faixa etária de 3 anos. Né? Eles têm o modelo das crianças mais velhas e eles querem ser como esses mais velhos. Se a gente pensar bem, o único espaço, efetivamente, que você tem uma idade certa para frequentar é uma escola tradicional. Porque qualquer outro ambiente do planeta Terra, você pode ir com qualquer faixa etária. Tá bom, você tem a restrição ali, tem que fazer 18 anos para um lugar que tem bebida alcoólica, cinema também, às vezes, por causa do que vai ser exibido, mas a gente convive com idades mistas, né? Então, a sala Montessori é como a sociedade, uma mini sociedade ali que se forma. E isso até os 6 anos? Não. Uma escola Montessori, ela pode ir até o colegial. Mas de sala mista, que eu digo. 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15, 15 a 18. É mista até o final? Até o fim. E como que é essa luta para vocês serem já tem aprovação. aceitos, então, já e serem tem, aprovados? Isso já tem no governo brasileiro, inclusive. E como que foi essa luta aí por isso? Porque, né, eu vejo até assim, a gente gravou um programa aqui sobre pedagogia Waldorf, inclusive quem não viu vai lá, que está bem bacana também. A gente conversou sobre essas coisas diferentes que tem na pedagogia, por não ser uma escola tradicional. E, inclusive, tem uma dificuldade de ser aceita em relação, por exemplo, só coisa de madeira. Teve questão assim de, para ganhar uma autorização, não, vocês têm que colocar uma borracha aqui no chão. Não, mas o nosso objetivo é justamente ter o contato com a madeira. Então, o tempo todo sendo barrado por coisas que vai contra a pedagogia, né, para entrar no tradicional. Vocês também tiveram essa dificuldade para poder ganhar essa autorização? Então, é que são várias questões, se você pensar no dia a dia, assim, né? E muitas escolas têm dificuldade, sim, tem mesmo. A gente pode se considerar privilegiado, assim, aqui em Campinas, por ter conseguido, de uma forma até que tranquila, se for ver, para conseguir as autorizações e todo o processo ser aprovado. Mas, realmente, em outras cidades, às vezes, tem bastante dificuldade. Um dos exemplos tem que ter berço. Né? No método Montessori,
Não tem um berço. O berço pra gente, a gente considera a primeira prisão do ser humano, né? Então, a ideia é que ela tenha liberdade desde bebê para ela... se ela acordou, ela sai do colchão dela e vai fazer o que ela quer fazer. Quem sou eu para determinar a hora que ela tem que dormir, tem que acordar, e tem que estar dentro do berço ou tem que estar fora do berço, né? Então, tem escolas que são barradas aí nessa questão, porque, por lei, alguns lugares exigem que tem que ter berço. Vocês não conseguiram, por exemplo, manter só com cama, no caso? A gente não tem berço. Não tem? Não. A gente tem colchão no chão. E essa questão de ser sala mista não foi uma coisa que... Também não, bem tranquilo. Que bom. No momento, a gente está até educação infantil, então eu acho que até é mais simples ainda dessa aprovação acontecer. Né? Vocês aqui em Campinas só são educação infantil? Por enquanto, somos educação infantil e, assim, a ANAED, que é responsável pela nossa aprovação na parte pedagógica, eles admiram a gente. Então, sabem que a gente está há muito tempo já e o método Montessori está começando a ser reconhecido, então, realmente, elas gostam bastante do que a gente faz, elas admiram o nosso trabalho. Né? Então, a gente tem esse privilégio hoje de ter uma facilidade nesse sentido, porque é algo que a gente está construindo, né? As pessoas... tem um termo na psicologia que se chama normose. E aí a normose é uma doença, e a gente aceita o que é normal, o que todo mundo fala porque é o que funciona, porque é normal. E Montessori, Waldorf, não é normal ainda. Né? E essa sala mista mais para frente, qual que é a explicação? É também isso Mantém como o exemplo princípios dos mais novos? Exatamente. Tá. Essa convivência em sociedade. É isso. A sociedade, ela é mista, ela não é idade única. Então, vamos aprender a conviver uns com os outros, com todas as diferenças que a gente tem. E tudo bem ser diferente. Não é o máximo, a gente é diferente. Vamos aproveitar a minha diferença com a sua, você me ajuda no que você pode, eu te ajudo no que você... Né? A gente faz essa troca, é muito mais rico do que ficar... Quando você tem uma sala em que você tem uma determinada idade, isso veio da Revolução Industrial, da produção em série, né? Cada um tem um limite mínimo para se aprender, um limite máximo para se aprender. Se aprender menos, você repete de ano. Se aprender mais, o problema é seu. Né? No método Montessori você não tem isso. Você tem respeito ao tempo, né? E tudo bem isso, né? E aí a ideia é que se você tem um ambiente com idades mistas e que eu entendo as diferenças, eu crio um ambiente colaborativo. E quando eu tenho uma série, eu estou criando um ambiente competitivo, porque eu estou me comparando com o outro. Eu tenho que ser o melhor da sala. Eu tenho que saber o que aquela professora, o que aquela série me obriga a saber, né? E isso é extremamente competitivo. E super frustrante para algumas crianças, né? Porque essa competição desde sempre, eu tenho que ser melhor, e se ela vê que ela não tirou uma nota melhor, e toda essa competição desde sempre é algo tão... deve fazer mal, né? Para o crescimento daquele indivíduo. A gente já passou por isso, né? A gente sabe bem. Quer dizer, não sei se você teve uma educação mais respeitosa, mas a minha foi tradicional, né? A minha também é tradicional. Então, a normose, não sei se você já ouviu falar sobre ela, mas assim, a normose ela sempre é quebrada diante de alguma crise social. Então, eu diria que eu acredito, pessoalmente, que está havendo uma crise social na educação. Ela está pequenininha ainda, mas com, por exemplo, a lei de inclusão. É obrigatório você ter crianças com algum tipo de dificuldade de aprendizado ou com algum tipo de... sei lá, alguma síndrome, assim, é obrigatório você receber essa criança, mas a sala tradicional não está preparada para isso, né? E o que tem acontecido com muita frequência é as escolas diagnosticarem uma criança com algum tipo de problema, porque não vai ser a escola que está com problema, né? Uhum. E aí tem criança tomando remédio, Ritalina, tarja preta, né? Para poder resolver o problema da escola. Mas com esses pais ficando mais conscientes cada vez, mas entendendo que esse respeito, né, primeiro, como você falou, né, considerar a criança como um indivíduo é algo recente, né? Ela é um ser humano, nossa, ela tem vontades próprias, né? Eu posso respeitar isso, né? Então, eu acho que de todos os lados estão vindo alarmes para a sociedade entrar numa crise e essa normose acabar. Eu sonho com isso, eu acredito que isso vai acontecer em algum momento, de verdade. Mas é um processo, a gente está no começo dele, né?
Porque, assim, tudo isso a gente estudiou porque de seriedades mistas, né? Que é o primeiro pilar, a criança ser o centro da educação, a gente respeitar o ritmo dela e ela poder se autoeducar. Então, em nenhum momento um educador vai falar para ela que ela está fazendo errado, porque daí entra o segundo pilar. Existem materiais que têm o controle de erro neles mesmos. Então, a criança, quando ela, depois de fazer o processo da atividade, de trabalhar algumas vezes nela, ela começa a ter autonomia para perceber sozinha, pelo controle de erro do material, que ela está precisando de fazer diferente, né? E que tem outra forma de fazer. E aí, com o tempo, ela vai ganhando essa habilidade de realizar a tarefa, né? Esse material, ele forma junto, apesar de ter toda a liberdade a criança na sala para fazer o uso do material a hora que ela quiser, esse material ele tem uma sequência, ele forma em qualquer faixa etária, né? Então, é do 0 até os 18 anos. Tem uma sequência que forma um currículo estruturado e que esse currículo estruturado, um material prepara para o outro. Na faixa etária que a gente trabalha hoje, eles são materiais extremamente concretos, de madeira, que são atraentes, são belos e atraentes, para ficar irresistível. A criança olha, ela quer fazer, ela quer ir lá pegar, quer trabalhar, seja num tapete de fazer atividade, ou seja numa mesa, seja sozinha, seja em dupla, seja num pequeno grupo. Então, ela tem essa liberdade de fazer o uso do material. E esse currículo estruturado ele é estudado pelo educador. Então, quem é o terceiro pilar? O educador ele precisa ter um curso de formação bem específico para se qualificar como educador Montessori. E eu sou uma formadora de educadores Montessori, né? Eu trouxe para o Brasil, em 2008, o curso de formação em Montessori, no padrão internacional, que não existia. Hoje ele chama CENSP, é o Centro de Educação Montessori de São Paulo. A gente, além de ser uma pós-graduação lá, a gente também tem uma aprovação, uma certificação internacional pelo MECT. Então, essa formação, o que eu brinco, assim, que a gente fica 3 anos estudando para aprender a colocar as mãos para trás e observar a criança, confiando que a natureza humana está ali muito presente nessa criança e que ela, se ela for permitida a ser ela mesma, ela vai saber o que ela precisa fazer. É um desafio grande confiar nesse nível, né? E a gente está ali para observar e algumas vezes a gente perceber que é necessário haver uma intervenção e fazer uma apresentação de um material para ela ir além do que ela já está fazendo, né? A gente vai fazer, claro, a gente está ali para isso, mas a maior parte do tempo é a gente estudar para garantir a liberdade e o respeito para esse indivíduo que está ali na nossa sala. É como se fosse que a gente se distanciou da nossa natureza humana. Da essência. Da essência e precisa de um curso de 3 anos para poder se reaproximar e conseguir enxergar isso de novo, né? Não que resolva ainda, né? Até tem uma colega que pediu para a gente fazer uma homenagem para o Dia dos Professores. O que é ser educador Montessori, e aí cada uma faz uma filmagem, né? Eu me ofereci para ajudar, fazer também. E hoje eu percebo assim que até pela nossa vida, né, pelas nossas histórias de vida, hoje somos adultos, né, que já teve escola, já estudou por escolas, passou por faculdade, passou por experiência com os nossos pais. E aí a gente entra numa sala de aula, estudou 3 anos o método Montessori, né, está qualificado internacionalmente para ser um educador Montessori, chega na hora da prática, vamos respeitar esse ser humano? Ok, eu quero, mas como é que eu faço isso mesmo? Né? O maior desafio nosso... É desconstruir o que foi construído na nossa cabeça, né? Começa por aí. O trabalho é muito maior de desconstruir algo do que se você tivesse zerada construindo agora, né? Exatamente, Thaís. E o bom é que, assim, tem muitas famílias, né, que falam assim, não nasce com manual de instrução, né? E a gente, como educador, também tem essa dificuldade. Eu não tenho ideia como é que eu vou fazer. Tá, hoje a gente tem alguns recursos, né? Então, eu super recomendo para quem tem convívio com criança, e eu também recomendo para convívio com adultos, com outros seres humanos, né? Se você quer o respeito
né, que é respeitar um outro ser humano, é estudar a comunicação não violenta. Ela oferece muitas ferramentas, muitas mesmo, para a gente conseguir se expressar. Primeiro, reconhecer, né, quais são as nossas necessidades. Será que elas estão sendo atendidas? Porque todo comportamento ele vem de uma necessidade, né? A dificuldade maior, eu acho, da comunicação não violenta é você se conhecer e saber a raiz de todas as... né, de você perder a cabeça, daquelas vontades. A partir do momento que você identifica a raiz e tem esse autoconhecimento, acho que fica mais fácil. Ajuda bastante, né? E aí, com isso também, hoje a gente já tem a disciplina positiva. A disciplina positiva é bem interessante porque eu qualifico ela como comunicação não violenta com essa pegada para a criança, né? Esse olhar para a criança. Então, a gente facilitar a gente que já deixou de ser criança há algum tempo, saber usar a linguagem adequada para auxiliar as crianças também a se expressarem. Porque, para a gente, eu considero bem mais desafiador a gente, como adulto, começar a se olhar agora. Quais são as minhas necessidades? Se a gente começar a auxiliar as crianças que estão ao nosso redor a reconhecer essas necessidades desde pequeno, né? Isso, o método Montessori, como eu te falei antes da gente começar a gravar o podcast, né? A criança tem a mente absorvente, para ela é muito fácil aprender as coisas. Então, é bem tranquilo, bem mais tranquilo para uma criança entender que dá para mudar e que dá para fazer um processo mais respeitoso, mais com ela mesma, né? Tô dizendo assim, com ela mesma, em começo, né? Começando por ela, entender que assim, porque às vezes a criança, sei lá, caiu, a gente fala, tá tudo bem, não chora. Não está. A primeira coisa da comunicação não violenta, não está tudo bem. Se eu tô chorando, seja porque eu caí, seja porque aconteceu alguma coisa que eu não gostei, não tá tudo bem. Ah, você está chorando porque você gostaria de não ter caído, né? Não foi legal ter caído, você não gostou de ter caído. Ou você não gostou que seu amigo pegou... E dar nome, né? E explicação àquele sentimento para ele aprendendo. E você vê que a criança, depois de um tempo, começa já a falar que ela está sentindo aquilo. Eu percebi muito isso com minhas filhas, inclusive questão de sono. Ela super irritada, achando um dia, ela falou, acho que é só sono, né, mãe? Ela com 3 anos. Então, assim, elas começam, quando você vai mostrando, filha, você está irritada porque você está com sono, você está chorando porque está doendo. É legal para ajudá-la a entender. E às vezes até o será que você está com sono? Será que é porque você está com sono? Você está com fome? O que será que está pegando nesse momento? Melhor ainda, né? Do que eu dizer o que ela está sentindo. Assim, a gente ajudar ela a vasculhar isso, né? Se a gente pensar, por exemplo, um bebê que nasce, né? Ele estava dentro da barriga da mãe, ele tinha tudo lá dentro. Tudo. Nunca passou fome, nunca passou sono, nunca nada. Aí ele saiu da barriga, começa a sentir o livro Chantal, não sei se você já leu, ele começa falando dessa visão assim, né? Começa a sentir uma dor ali no estômago, uma coisa que não tinha nunca na vida dele, e aquilo é horrível, e começa a gritar porque não é novo. Ela nem sabia que ele gritava, né? Então é tudo muito novo, e a gente precisa ter a empatia. Alguns casos a gente vê lá na escola, se a criança está chorando, a gente acolher. Empatia, exatamente. Acolher esse choro, entender que não está tudo bem, porque senão essa criança não estaria chorando, e aí ter a empatia de poder ver, colocar em palavras o que talvez seja o que ela está sentindo, porque nem sempre a gente vai descobrir, né? Mas talvez seja o que ela está sentindo, ela para de chorar. Imagina uma criança que está aos berros, e aí só de você estar falando... Porque foi entendida, né? Tá bom. Ela vai tentar resolver meu problema. Ela vai tentar me ajudar. Então, gera esse vínculo de confiança que é essencial nesse processo. No processo de relacionamento humano, né? Geral. Eu acho que a gente adulto, né? Se a gente está chorando, alguém só dá aquele abraço e fala... Não precisa nem saber o motivo, mas fala, deve estar difícil para você, né? Vem cá, vou te dar um abraço. Isso já acolhe a gente, né? Então, uma criança acho que não é diferente. É engraçado você dizendo aí da questão de cair, se machucar. Eu já presenciei essa cena de uma criança caindo, começou a chorar, e a mãe na hora, porque a gente fala automaticamente, a gente foi criado assim, e tá, né? É de uma forma automática mesmo, de chegar e falar, tá tudo bem, filho, vem cá. E ele falou bravo, não tá tudo bem, não tá tudo bem, ele com 3 anos.
E aí a mãe, na hora, até virou pra mim e falou, nossa, eu tenho que parar com essa mania de falar que tá tudo bem, que eu sei que eu não posso falar isso, mas a gente fala sem querer. E a criança, na hora, ficou brava, é isso, ela sabe que não tá tudo bem, né? Então, a mãe falar que tá tudo bem, como assim? Você não, né, não tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Muito interessante você falar disso, Thaís, porque tá aí mais um alarme para a crise social da educação, né? Essas crianças não são como eu era, pelo menos na minha infância. Elas estão conseguindo, por ter uma abertura, eu acredito que é por ter uma abertura. Existem várias crenças aí, né? Por exemplo, crianças índigo, cristal, eu também gosto muito de tudo isso, mas, assim, só pelo fato de hoje a gente ter um olhar mais aberto e oportunizar essa criança de verbalizar alguma coisa, elas já têm essa oportunidade, já estão começando a colocar a fala efetiva, né? Tipo, não, tá tudo bem. Imagina se uma criança, se eu caísse e alguém chegasse tudo bem. Eu não ia nem pensar nisso. Aliás, eu passei minha vida escolar inteira sendo aluno nota 10, assim, amando ser o que eu era, sabe? E aí, tipo, hoje eu sou rebelde da educação. O meu medo, assim, nessa questão da gente abrir, né, essa oportunidade para a criança se expressar, eu vejo muitas coisas boas nisso. Mas, de fato, me dá um medo, assim, no tipo, o quanto que eu tô abrindo, dando a liberdade para ela querer ser, assim, me responder, entendeu? Do tipo, não, então, eu que quero, sou eu, é para mim. E aí eu fico, nossa, será que ela já está na idade disso? Porque a minha mais velha é muito questionadora. E aí tem questões que ela traz, por exemplo, não, vamos colocar essa roupa, vamos com isso daqui e tal. E ela, mãe, eu que decido. Ela tem 4 anos. E ela, não sou eu que decido as minhas coisas? De mim? Não sou eu, né? Ela não fala meu corpo, minhas regras, mas... É tipo isso. É tipo isso, de chegar e falar, viu, mas é meu isso, não sou eu que decido isso? Aí eu falei, filha, algumas coisas são você que decide. Aí, né, já começa aquele papo que eu falo, gente, esse negócio de não poder explicar muito também para criança, eu tento não me explicar muito, mas ainda é difícil para mim. Aí eu conversando com ela, falei, mais ou menos, a mamãe decide algumas coisas importantes, eu que tenho que decidir. E aí até a gente, quando a gente está falando isso, a gente para e pensa, tá, isso não é tão importante, né? Essa questão, inclusive, não é tão importante assim, né? Escolher as batalhas também, né, que você quer entrar. Mas ela me questionou isso, né? Exatamente. Isso aí é meu, é minha vida, isso sou eu que decido. E outro dia ela falou, eu que decido, não é? Se eu quero comer ou não. Eu falei, a mamãe decide o que você vai comer, né? Em relação ao que for saudável ou não. Mas ela falou, tá, mas se eu não tô com fome, eu não preciso comer, né? Eu falei, não preciso. Então a gente entrou num debate, assim, numa discussão de o que eu defino da minha vida e o que eu não defino. E ela tem 4 anos. E aí eu fico com esse medo de, e aí, né? Que criança que eu tô formando, por um lado é ótimo, que vai ser uma criança que sabe o que quer, que vai se respeitar e que não vai deixar outras pessoas desrespeitarem ela. Por esse lado, eu penso, maravilhoso. E aí, por outro lado, me dá um pouco desse medo mesmo de como eu vou conseguir continuar tendo essa autoridade nos momentos que eu preciso ter, se ela vem me falando, calma aí, né? Não é você que manda aqui. Eu acho é uma linha muito fininha, né? Bem tênue, né? Entre o que a gente precisa fazer, né? Afinal, não é por acaso que a gente é o pai e a mãe dessa criança, né? Tem alguma função a gente tem que ter, apesar de que realmente esses seres são seres humanos e precisam ser respeitados, né? É essencial a gente, como pais, garantir. Vamos pensar a pirâmide de Maslow, né? As necessidades fisiológicas básicas precisam ser garantidas para esse ser humano, né? E depois a educação apropriada, né? Então eu tenho em casa um adolescente de 17 anos e uma criança de 8. O de 17 anos ontem decidiu que não ia na escola. E o de 8 falou assim, se ele pode, eu também. Eu falei, quando você tiver 17 anos, você vai poder também. E depois que você tiver passado de ano, porque o Pedro já passou de ano no 3º bimestre, né? E o João tá longe disso, na verdade. Então, assim, a gente tem que
como você falou, escolher quais serão as batalhas, você colocou a palavra batalhas, mas assim, qual a situação que efetivamente essa criança vai poder escolher o que ela quer. Por exemplo, vamos fazer uma refeição. Eu não vou fazer um self-service na minha casa para ele escolher o que ele quer comer. O que tem hoje no almoço é isso, né? Então, é isso que você vai comer. Então, a gente está ali naquela... mas eu não gosto. Assim, tá bom, então hoje eu sei que tem algo que você não gosta tanto, mas que você precisa comer também. Amanhã a gente pode fazer algo que você gosta mais. Você sabe que isso acontece aqui em casa, né? Então, sim, a gente ter essa conversa de respeito e eu acho que eu tenho o privilégio nesse momento até de falar um pouco sobre os exemplos que eu tenho na minha casa, né? Eu tenho dois adolescentes e pelo que as pessoas falavam antes, né? Tipo assim, nossa, você vai ver quando eu virar adolescente que você vai ter... A gente continua numa convivência muito respeitosa. Né? Então, a verdade é a base do nosso relacionamento, com certeza. Essa parte de saber expressar o que eu estou precisando e de uma forma respeitosa. Então, tudo isso a gente construiu juntos e mantém. Então, como é que é a sua vida com os seus adolescentes em casa? Eu acho que a gente está colhendo hoje frutos da base que a gente teve na infância, né? De ter limites na hora que era necessário, né? Então, eu como pai e como mãe, eu preciso te deixar claro que você pode fazer até aqui, daqui a gente vai, por exemplo, dividir tarefas da casa, né? A gente vai dividir tarefas da casa. Eu moro aqui, então eu faço isso. A gente fez tabela de Excel, então mas construímos juntos, né? Então, teve 2 anos que eu fiz questão, quando a minha filha estava para ir embora, né? Ela hoje mora em Florianópolis sozinha, faz a federal, matemática na federal, e eu queria preparar ela para isso, né? E quero preparar outro também, né? E aí a gente dividiu as tarefas. Eu não tinha ninguém trabalhando em casa mesmo, porque eu queria que eles entendessem como é que você faz uma limpeza de uma casa, né? E juntos a gente construiu essa tabela, né? Como é que a gente faz uma tabela de finanças. Nenhuma escola ensina isso, né? Uma escola Montessori ensinaria isso. Ensinaria como é que você faz comida. Porque tem uma área que chama vida prática, que na sala Montessori de educação infantil é cuidar do ambiente, preparar um lanche, picar uma banana, servir para os amigos. No fundamental é como é que eu cuido da minha casa, como é que eu cuido da minha sala, como é que eu faço um evento. Na verdade, no colegial, a Maria Montessori dizia que o colegial ideal é esses adolescentes não estarem na família, eles estarem morando numa fazenda, cuidando, plantando, colhendo, fazendo... Se preparando para a vida. Fazendo a vida, só que com monitores, né, educadores em volta, para efetivamente ter esse suporte por trás, né? E qual a importância dessa referência do adulto em relação à referência do que é certo e da confiança, tanto em casa quanto na escola? Na escola também precisa ter esse adulto referência, no caso, né? Somos o modelo. Nós somos o modelo. Então, não adianta falar e não fazer, né? Então, a base, o professor Montessori, na hora que ele assume que ele quer ser um educador Montessori, a primeira coisa que ele precisa saber é que ele é um grande modelo na vida dessa criança. E em casa são os pais, né? O maior modelo na vida de um ser humano são os pais, com certeza. Então, os pais precisam ter essa noção de que, a partir do momento que eles viraram pais, essa criança vai olhar para eles como referência para a vida, né? Então, prestar muita atenção. Por isso que a gente precisa se autoconhecer e se autoaperfeiçoar eternamente para ser uma pessoa melhor, para ser uma referência melhor, um modelo melhor para os nossos filhos. A proposta da Maria Montessori é isso acontecer. Ela falava de escola de pais. Precisamos de escola de pais, né? Porque a escola de educadores já tem no método Montessori, mas vamos fazer escolas de pais para a gente estar melhor. Em falar nisso, então, né? Vocês na escola, vocês fazem cursos ou palestras, encontros para poder também formar esses pais sobre o método? Sim, a gente faz. A gente tem um curso de introdução ao método Montessori, que acontece uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre. Ele é um grão de areia, assim, num curso de formação, de qualificação para um educador. Mas muitos pais fazem esse curso até para entender o que é que acontece
por trás de toda essa liberdade, porque a maioria busca a escola Montessori por esse respeito ao filho, né? Por saber que vai dar liberdade para essa criança continuar sendo ela mesma, né? Então, por exemplo, o João vai entrar numa escola Montessori, ele vai entrar João e ele vai sair João aperfeiçoado, mas ele não vai deixar de ser João para ser o que a professora quer que ele seja, né? Então, eles buscam a escola Montessori por isso, para garantir essa essência do filho respeitada, né? E aí, nesse sentido, a gente quer trazer para essa família o conhecimento de que, por detrás de toda essa liberdade que ele vai ter, esse respeito, ele também vai ter esse currículo extremamente estruturado que o material oferece para ele. Então, assim, é infinita a possibilidade para essa criança aprender. Tanto se ela tiver dificuldade de aprender e eu precisar trazer um material diferente para ela, para ajudar ela a se aperfeiçoar, para chegar além, ou para ela ir infinitamente na frente do que aqueles materiais da sala oferecem, ao trazer novos materiais mais desafiadores para ela, né? Então, o pai, quando ele faz o curso de introdução ao Montessori, eles ficam assim, nossa, não acredito que tem tudo isso e eu não sabia, porque a gente vai em todas as áreas, né? Na sala Montessori, de 3 a 6 anos, você tem a área de vida prática, que é cuidados com o ambiente, cuidados consigo, cuidados com o amigo, então eles vão aprendendo isso na sala. Tem a área de sensorial, para trabalhar os 5 sentidos, tem a área de matemática, que vai muito além do que se espera para uma criança até 6 anos, porque eles aprendem até multiplicação numa sala com 6 anos. São que espaços dentro da sala direcionados? São áreas que você tem esses separadas. Materiais. Eles estão tudo junto. Parece uma brinquedoteca gigante. Quando você olha, eu até convido você a entrar no site. É claro, ir lá visitar a gente, mas também entrar no site da escola, porque ela tem vídeos que mostram o ambiente Montessori. Então, parece uma brinquedoteca na hora que você entra lá, porque é tudo muito lindo, muito rico, muito atraente, tudo em madeira. Então, parece brinquedos pedagógicos, mas a gente fala que é trabalho, são atividades. Porque cada uma tem um propósito de construir algum conhecimento, né? E aí, além de matemática, também tem a área de linguagem, tem ciências, tem geografia e história. Está tudo ali para eles... Dos 3 aos 6 já. Dos 3 aos 6. Então, são materiais que não têm fim, né? São infinitas possibilidades. Sempre que eu dou o curso, eu falo isso e as meninas falam assim, não, elas, tá bom, entendi. Infinitas possibilidades, porque eu posso ir além do que está ali na minha sala, eu posso trazer outros materiais. Eu posso criar, né? Desde que eu respeite os princípios do método Montessori, né? E quando você diz aí, né, de informar os pais sobre esse método, eles entenderem o que está acontecendo também dentro da sala de aula, mas também tem essa importância de levar para casa e continuar, né, aquilo para trabalhar junto, né? Exatamente. Em conjunto com a escola. Acho que até o resultado vai ser melhor e até porque a vida da criança continua, né, fora da escola. Isso. E até então, entrando nesse assunto, eu queria aproveitar aqui nesse momento para a gente conversar com ter uma participação aqui por telefone para poder trazer mais informações sobre usar esse método em casa também, para além da escola. Eu vou conversar aqui agora, então, com a Marina Barral, que se formou em História, mas trabalhou yoga e sustentabilidade. Quando engravidou, resolveu ficar os primeiros anos cuidando dos filhos. O Vicente, que hoje está com 3 anos e meio, e a Isa, de 5 anos. Atualmente, dá aulas de yoga para crianças. Desde o nascimento de Isa, começou a se interessar pela educação Montessori e vem colocando em prática alguns dos seus aprendizados em casa. Ela compartilha algumas dessas experiências através do blog, que é o montessoriaquiemcasa.com.br. Também tem o Instagram, @montessoriaquiemcasa. A Marina está estudando na Espanha para ser guia Montessori pela AMI, a Associação Montessori Internacional. Oi, Marina, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, Thaís. A gente está conversando aqui no estúdio mais sobre o método Montessori e a escola Montessori, né? E aí o que eu queria conversar com você é justamente como a gente consegue continuar com esse método fora da escola, né? É possível continuar em casa? Você que tem feito bastante com seus filhos, né? Tem vivido essa experiência. Como que é isso? Sim, com certeza tem como fazer em casa. A gente, na verdade, trazendo muito do que é o que eu chamaria da filosofia Montessori, né? Porque os materiais
E as atividades elas foram pensadas pela doutora Montessori para a escola, não foi para casa. Mas a gente pode pegar a concepção dela de criança, do respeito à criança e aplicar em casa. A doutora Montessori falava que a educação é uma ajuda à vida. E é essa ideia que a gente pode, na verdade, aplicar para tudo, né? Uhum. Então, assim, eu comecei desde que Isa nasceu mesmo, né? A ideia, por exemplo, que virou muito moda, que é o quarto Montessori. Eu comecei daí também, que foi o quarto Montessori. Então, ela dormia comigo, na verdade, até os 3 meses, num quarto compartilhado, por preguiça minha de ficar toda hora levantando. Mas ela já cochilava todos os dias no colchão no chão. Meio como uma adaptação e também porque, assim, a ideia é que a criança já vai acordar e já vai... Poxa, quando eu começar a engatinhar, ela ainda quase não tem movimentos voluntários ainda, mas quando eu começar a engatinhar, eu vou por aquele caminho, eu vou por ali. Então, ela começa a mapear a casa, o ambiente onde ela está, de onde ela vai partir a se movimentar, né? Porque a doutora Montessori também falava que a infância é uma sucessão de independências. E a primeira dela é o movimento, né? Até chegar no caminhar e depois são outras independências, né? A base também é o respeito pela criança, né? E aí você comentou, a gente conversou um pouco antes, né? Você estava comentando comigo que seus filhos nunca dormiram em berço. Como que foi isso? Não, nunca dormiram em berço. Eu já tinha um quarto, antes de Isa nascer, que é a mais velha, já tinha um quarto todo preparado, com coisas emprestadas, mas estava tudo pronto já. E minha melhor amiga falou: você já ouviu falar de Montessori e tal? E aí eu comecei a ler e comecei a me apaixonar por tudo que ela dizia, aquela coisa do que eu nunca ia pensar nisso sozinha, mas o que essa mulher está falando faz todo sentido. E aí eu comecei a aplicar isso no dia a dia e desmontei tudo, do jeito que estava, desmontei, devolvi, guardei as coisas e baixei tudo, porque é o que a gente fala também, ou você abaixa as coisas para a criança ou você aumenta ela, né? Bota banquinho, ou escada, ou torre. E então eles acabaram que nunca dormiram em um berço, nenhum dos dois. E essa ideia de você falar ou abaixar ou subir a criança é justamente para dar essa autonomia, para deixá-las independentes desde sempre? Isso. A independência, digamos, é um passo a mais, né? Quando você faz tudo absolutamente sozinho, sem depender de ninguém. Quando a gente fala em autonomia, é uma coisa mais assim da escolha. Então, por exemplo, pode ser se vestir. Então, a criança pode, desde muito pequenininha, não ter a independência de se vestir, porque ela não tem a capacidade, né, de colocar toda a roupa e tudo mais, mas ela pode ter uma autonomia de escolher a roupa, por exemplo. E, a partir daí, você vai dando para ela cada vez mais, né, autonomia para chegar na independência, digamos assim. Então, depois você vai mostrar para ela como se vestir. E aí você vai dar aquela mínima ajuda necessária, porque como a doutora Montessori falava, cada ajuda desnecessária que a gente faz é um impedimento para a criança, né? Você está comentando de se vestir, até mesmo pôr o sapato, né? Você fez algo diferente com seus filhos, né? Para poder ensiná-los a colocar o sapato. Como que foi isso? Esse é um exemplo que eu sempre gosto de dar, porque assim, Montessori também ficou muito conhecido por coisas que você compra. Então, ou é a cama, ou né, a cama baixinha, que na verdade não precisa, pode ser o colchão, ou a torre, e na verdade não, é uma observação que você faz da criança e você vê como é que você pode ajudar ela. Então, eu via que minha filha, sei lá, 90% das vezes ela trocava os sapatos na hora de se calçar. E que eu acho que acontece com todas as crianças. E eu ficava pensando como é que eu posso ajudar ela a identificar isso, sem eu precisar interferir todas as vezes. Ela sozinha poder identificar. E aí eu botei um banquinho pertinho da porta, que eu tô até olhando para ele aqui agora, e eu desenhei 2 adesivos no chão, e num dos adesivos eu coloquei, do lado esquerdo, eu botei um elefante, um adesivo de elefante. Aí eu peguei todos os sapatos dela que ficam disponíveis e também coloquei do lado esquerdo no elefante. E aí, então, legal. Na hora que ela vinha se calçar, ela só
precisava parear, digamos, né? Aham. Elefante com elefante, o que não tem nada com não tem nada, e ela sozinha conseguia desvendar o problema dos pés trocados. E no restante da casa, assim, o que você fez diferente? Como você está falando da torre, né? É cadeirão que usa? Ou em que momento você usa a torre? Tá. É pinico ou é uma escadinha para ir até a privada? E por que a importância de adaptar dessa forma, né, para o seu filho? Então, eu aqui em casa, a primeira coisa para mim que eu considero mais importante é que eles dividem a casa toda com a gente. Não botei tudo num quarto, digamos, o quarto de dormir ou o quarto de brinquedos. Então, na sala, a gente tem uma sala que é uma área de sala de criança e uma ala de adulto. O escritório também é dividido de criança e adulto. E aí, assim, a gente vai. É legal que elas sentem que a casa é delas também, né? Exato, a casa toda deles, elas também têm a obrigação de também arrumar a casa toda, né? Uhum. E não fica muito bagunçado, como as pessoas podem imaginar, porque a gente tem, na verdade, um nicho que fica na sala, com 6 lugares, a gente tem esses 6 brinquedos, ou às vezes um pouco mais, que bota por cima, e a gente vai fazendo rodízio com a participação deles. Então, o que eles gostam, eles mantêm, e o que eles não gostam, vão trocando. Quer dizer, o que não está brincando naquele momento, porque quando volta é um novo brinquedo, né? E aí ele ganha uma nova conotação e já é interessante de novo e tudo mais. Com relação ao que você usa, é o que a família está confortável e o que a criança, mais que nada, está confortável em usar, né? Então, por exemplo, pode ser pinico ou uma escadinha para ficar no vaso, eu não vejo diferença. Aqui em casa mesmo, eu acabei até colocando aquele mictóriozinho de parede, que Vicente adora, ama de paixão. E ele sozinho, para falar em autonomia e independência, ele esvazia o mictóriozinho dele no vaso sanitário, passa o chuveirinho e devolve para o lugar. E ele adora fazer isso. E ele não jogou xixi nenhuma vez para fora, assim, não grande quantidade, um respingo, uma coisa assim, mas... na cozinha eu prefiro a torre, mas é uma questão, acho que mais minha, né? Tem muita gente que usa uma cadeira normal, um banquinho, porque eu gosto, porque assim, na hora da cozinha é capaz de eu ter que sair para poder pegar alguma coisa e tudo mais, e vou deixar eles ali sozinhos, então... é uma segurança mais que eu me sinto mais confortável de sair e a gente fazer o que precisa. No banheiro a gente tem uma escadinha para ficar super confortável, né? Para não ser aquela coisa assim, bota um banquinho e tudo mais. Mas também dá para ser, não tem problema. Tem um professor montessoriano que eu admiro muito, que é Gabriel Salomão, do Lar Montessori. E ele falava que se ele tivesse dinheiro, o que ele faria era comprar um banquinho para todas as crianças do mundo. Para dar altura, né? Exato, para dar essa autonomia. Porque ele fala assim, na natureza está tudo acessível para a criança. Então, por exemplo, a água corre no rio e ela vai lá e ela pode beber como qualquer outra pessoa. Ela não precisa pedir para um adulto. A gente, quando civilizou, a gente fez o desserviço de aumentar um filtro ou botar dentro de uma geladeira ou não sei o que, e ela perdeu essa autonomia, né? Então, por isso que também muitas vezes a gente não fala de adaptar a casa para a criança, mas sim de retirar obstáculos. Porque quando a gente fala de adaptar, mas é uma questão só de palavras mesmo, assim, só para a gente pensar o que a gente quer significar, o que vem por trás da palavra, né, quero dizer. Então, às vezes, quando a gente fala de adaptar, a gente fala assim, vou te dar uma colher de chá, vou mudar minha casa toda para você, mas... na verdade, a gente que dificultou no primeiro momento, né? E Marina, qual que é a importância de trazer as atividades mesmo, as tarefas diárias para as crianças? Que aí vocês, inclusive, fazem isso também, né? De regar as plantas juntos, de ajudar lá na louça da cozinha, arrumar a casa, como você mesma disse. Por que incluir a criança nessas atividades diárias? É isso, para a criança se sentir partícipe mesmo da casa, como da vida como um todo, né? Porque se a gente encara a educação como ajuda à vida, isso é a vida, né? E não ficar querendo entreter a criança com coisas muito educativas o tempo inteiro, quando na verdade em casa a vida são as tarefas de casa, são as coisas da casa. Não significa que essa criança vai fazer tudo o tempo inteiro, não, mas... e ela tem essa coisa também, ela sente que a atividade que ela fez tem um propósito, tem um significado. Então, quando ela faz uma comida, ela traz para a mesa, ela vê as crianças, ela vê toda a família compartilhando daquela comida que ela fez. Uma coisa que super recomendo de fazer é fazer pizza em casa. Você deixa ali, porque você bota as coisas já pré-prontas
E meus filhos nem são muito fãs de pizza. Eles adoram fazer mais do que comer, assim. Mas salada também eles gostam de fazer e acabam comendo bastante. Eles gostam de comer salada, coisa que todo mundo fala. E aí tem muito significado, eles gostam muito de tirar a roupa do varal. Isa, eu ensinei ela a ver a etiqueta da roupa, se aquela roupa pode ir para a máquina ou não pode ir para a máquina. Que legal. E ela se sentiu super feliz e ela foi ensinar para o pai, que nunca soube, né? Porque é assim que a gente cria os meninos ainda, que não sabem até hoje o que é uma roupa que vai na máquina e uma roupa que não vai na máquina. E aí ela ficou tão satisfeita. E ele gosta de lavar a roupa que vão na mão também. Então, eles se sentem valorizados, eles se sentem... Porque quando a gente poupa, em certo sentido, a criança de fazer essas coisas, eles também... vai duas mensagens, né? Que você está poupando, mas também você não consegue fazer isso ainda, né? E essa coisa do ainda é muito importante, porque, como eu estava falando antes, talvez a criança não consiga fazer a atividade toda, mas se você partir ela consegue fazer uma parte da atividade. Qualquer coisa que você pensar, alguma parte daquilo ali a criança vai conseguir fazer. Para já ir entrando, né? Exato. Agora, muita gente acaba falando errado com a criança, errado assim, né? Porque a criança fala, ao invés de falar sapato, fala papate, por exemplo. E aí a mãe começa a falar assim também com a criança. No método Montessori, fala um pouco disso também, de não usar uma linguagem infantilizada com a criança? Sim, fala de você, na verdade, a aquisição da linguagem da criança vai ser toda através do conhecimento das pessoas, do convívio das pessoas que falam aquela língua, né? Então, é muito importante que as pessoas falem da forma natural que elas falem. Inclusive, não ficar falando de uma forma super pausada ou tentando destrinchar aquele pensamento de uma forma que a criança vai entender. Você falar da sua forma natural, no seu tom natural de voz, porque ela também entende essas entonações. Tudo isso tem um significado para a criança. Meu filho mesmo, ele tem uma capacidade de fazer todas as formas de que você puder imaginar. E tudo isso é de ouvir, né? E não, porque tem muita gente que às vezes fala no mesmo tom sempre com a criança, às vezes até no sentido de querer ser mais gentil, ou de querer ser, né, mais respeitoso, mas acaba... Tudo vira a mesma modulação e isso a criança perde também. E o Montessori também, além do quarto, né, que você comentou, que muita gente acaba, inclusive, chegando, né, até a escola Montessori por conta do quarto montessoriano, que é muito famoso. Mas, para além dessa cama baixinha, do espelho baixo, né, também, que fica no quarto da criança, tem brinquedos próprios Montessori, móveis próprios. Com base no quê? Por que eles são diferentes? Bom, na verdade, assim, Montessori não falava de brinquedos Montessori, então se você vir isso por aí, pode cancelar brinquedo Montessori, porque não tem. ela desenvolveu materiais para a escola, né, que são materiais educativos, que são usados na escola. E aí existem berçários Montessori, que usam coisas que foram indicadas por ela. Os móveis são muito usados para o bebezinho, né? Que são sempre móveis que não tem motor, nem tem luz, eles só com a força do vento mesmo. E eles são muito assim, para cada período que a criança, visual da criança, né? E depois até tátil também. Então, primeiramente, vai começar com o que chama do Munari, que é um móvel que foi desenvolvido pelo próprio Munari. Então, algumas coisas Montessori foi pegando, né? Não é que ela desenvolveu tudo do zero, ela foi incorporando coisas que ela via que funcionavam e que estavam de acordo com o desenvolvimento da criança. Então, o móvel Munari, ele é preto e branco, porque é para a criança nos primeiros meses, para ver profundidade, para contraste. E depois tem das cores básicas, que são contrastantes, então as cores primárias, desculpe. E depois tem um outro móvel que é para gradação de cores. Tudo isso para a criança ir percebendo que ela já percebe aquelas cores. Não é para aquela questão do estímulo, né? Porque a criança hiperestimulada, ela na verdade fica irritada, principalmente o bebê. Mas não é uma questão de estimulação, mas apenas de que a criança perceba, terem coisas legais, né? Depois a parte para os móveis que são táteis, que aí, quando a criança já está o bebezinho já está um pouquinho mais velho, ele consegue esticar a mão e segurar aquele móvel. É tipo o grande triunfo. Legal. Dele pegar, primeiro ele só bate, empurra,
aí ele vê que tem um causa e efeito, e depois ele conseguir segurar e prender. Então, tem essas coisas que ela indicou e que você pode botar em casa. Agora, as partes, quando é um pouco mais velho, a partir de 3 anos, eu já não indico mais você ter em casa se você não tem um treinamento para apresentar esse material. E basta você, em casa, realmente incorporar a criança na vida da casa. Não trazer a escola para casa, né? Essa seria a minha mensagem, assim, não tentar trazer, até porque isso causa muito estresse para a mãe que está tentando fazer tudo isso. Se ela não tem treinamento para isso, ela ensina, aí é de acordo com a sua vontade, o seu desejo de fazer. Mas se não, acho que não seria o mais indicado. O importante mesmo é ter enxergar a criança como um ser individual e conseguir incluí-la, né, no dia a dia, tanto para ela ter autonomia, participar das tarefas então do dia a dia. Resumindo, seria isso, né? Não ficar preso a objetos, a coisas e nem móveis prontos, exato, que como virou uma moda, virou também um mercado, né? Mas eu, inclusive, no meu blog, fazendo uma certa propaganda, mas eu não ganho nada com o blog, então eu fico à vontade de... Pode falar, tranquilo. Eu tenho, na seção de downloads, porque eu mandei fazer tudo com marceneiros. E aí você pode pegar as medidas lá e mandar fazer com marceneiro, se você quiser. Entendeu? Entendi. Que foram, na verdade, que eu já peguei em outro lugar, e aí só fiz juntar tudo. E mandei fazer com marceneiro mão de obra local, falando de economia, né? Mas é isso. Marina, me diga uma coisa, assim, você que faz isso com seus filhos desde quando eles nasceram, o que você observou de vantagens nisso, né? Porque por mais que você não tenha um filho para dizer que você não fez isso para comparar, e um outro filho que você tenha trazido esse método, né, Montessori, para ele desde pequena, para você ter essa comparação. Tá, você tem os seus filhos em que foram criados da mesma forma, mas você consegue enxergar as vantagens, o que você consegue enxergar no desenvolvimento deles no dia a dia que trouxe, né, de vantagens você dar essa autonomia, você incluí-los, eles na casa, o que você percebe de diferença? Eu percebo uma segurança deles em si mesmos, né, de que eles são capazes de fazer as coisas. E eu também sinto uma capacidade de verbalização do que eles querem. E, sabe, uma coisa assim de comunicação mesmo, de dizer... Uma boa comunicação. Uma boa se comunicação. Expressar, né? Exato, de identificar o que eles querem e conseguirem se expressar. O que já é Agora, bastante. que já é bastante. Agora, entre eles dois tem muita diferença. Mesmo tendo pouca diferença de idade. Por exemplo, minha filha mais velha, com 2 anos e alguma coisa, ela praticamente já se vestia sozinha. Eu fazia tudo absolutamente sozinha, escolhia roupa e se vestia mesmo. Estava super interessada nisso. E já Vicente não é tanto assim. Ele quer sempre, venha me ajudar a escolher a minha roupa. E cada um é cada um, né? Sempre, por mais que a gente crie igual, vão ser diferentes, não tem como. Exato, mas é isso. Não é que necessariamente você vai criar uma criança que vai ser independente, porque depende muito da criança, né? Com certeza. Mas obrigada, viu, Marina? Obrigada por compartilhar com a gente aqui seu dia a dia, um pouco do seu dia a dia aí na sua casa com as crianças. Sim. Obrigada a você pelo convite, fiquei muito feliz. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchauzinho. Voltando então aqui, Camila, a conversar sobre a escola, vocês oferecem, né, essa informação para os pais, além desses cursos que vocês dão para os pais, o que mais vocês oferecem para eles lá? A gente tem palestra Montessori, a gente convida pessoas que, além de eu ficar falando de Montessori o tempo todo para eles, né, e as professoras, no dia a dia a gente está lá, porque, como você falou, para fazer esse elo, o que eu estou fazendo o que está acontecendo com meu filho na escola e o que eu estou fazendo em casa, o que eu posso fazer de melhor. Então, no dia a dia, eles podem contar com os educadores, os pais têm livre acesso a qualquer espaço da escola, a qualquer momento do dia. Então, eles podem entrar e sair da escola a hora que eles quiserem, em qualquer lugar da escola. E sem avisar ou precisa sem ter avisar, um agendamento? Sem avisar. E aí, então, isso eles têm o contato com o professor todos os dias. A gente está lá, a coordenadora, eu como diretora, estou lá também todos os dias para poder, se eles quiserem ter uma conversa específica,
por exemplo, meu filho está indo para o primeiro ano que vem, como é que eu faço e tal. Então, a gente vai tendo essas conversas. Ou como é que eu faço para ele dormir em casa? Bem básico também, às vezes acontece. Eu não consigo que ele coma. A gente tem uma nutricionista presente na escola todos os dias, que pode estar lá acessível, pode ter essa conversa com ela para tirar essas dúvidas. E o que você mais vê, assim, os pais procurando a escola? É por conta do quê? O que mais chama a atenção deles em relação ao método? É o respeito. É o respeito. É ter a liberdade, né? E olhar. Em primeiro lugar, né? Os pais já estão entendendo que eu estou falando, que está acontecendo essa crise na educação. Os pais já estão entendendo que o que eles tiveram não é o que os filhos querem. Então, isso é o princípio básico. Então, eles já sabem que qualquer escola que adota um sistema tradicional de educação não vai haver respeito ao filho. E eles querem isso. Então, hoje, a busca pelo método, pela escola, está vindo nessa direção. E quando eles chegam normalmente já sabendo sobre o método? Ou tem muita gente que chega sem saber nada ainda e vocês explicam? Como que é esse primeiro contato? Alguns chegam sem saber. Alguns curiosos, querendo saber. Olha, eu vi um vídeo, uma amiga falou muito, meu amigo está com o filho aqui, a indicação, né? Isso também é importante na faixa etária que a gente trabalha, mas muitos, por causa do quarto Montessori, né? Estão chegando já com algum conhecimento prévio. Isso está sendo bem legal. E essa sala, vocês em algum momento se torna professor na frente, crianças sentadas olhando o professor? É a partir dos 7 anos já é assim ou não? Nunca tem essa... Nunca tem. Não. É sempre o quê? Como que é? São cadeiras em roda? Isso até colegial? Como que funciona? Sem cadeiras? Olha, para você ter uma ideia, na sala de 3 a 6 anos, são até 33 alunos nela. A gente tem... Por que esse número? Pelo espaço físico. Na sua escola, isso. É isso. Tá. Desculpa, estou falando do exemplo da Escola Montessori de Campinas nesse momento. Tá. Então, a gente tem um espaço físico que cabe lá as sacolinhas deles para eles pendurarem sozinhos, ter essa independência. São 33, é o espaço que a gente consegue nesse momento, né? E elas têm a liberdade de escolher o que elas querem fazer, no tempo que elas querem fazer ali dentro daquele espaço. Quando elas chegam na sala, elas têm a oportunidade de efetivamente, da hora que elas entram na sala de aula até a hora que elas vão embora. Então, é um ciclo de 3 horas de Montessori, em que elas podem, em algum momento, estar fazendo uma atividade, trabalhando concentrado, outro momento estar socializando e conversando com um amigo, ou estar fazendo junto com um amigo, ou às vezes elas mesmas escolhem uma mesa que está voltada para a parede e aí ficam ali naquele cantinho para ter mais concentração. Então, é algo assim que é rico de ser observado. Eu, de novo, convido você para ir lá. A gente só tem, nessa sala, 12 cadeiras e mesas. Então, são 33 crianças, todo mundo resolver sentar, não vai ter espaço. Não tem uma cadeira. Mas eles não decidem isso, porque na faixa etária que eles estão, eles adoram trabalhar no chão. Então, com essa liberdade toda que eles têm, eles vão lá, pegam o tapetinho, põe no chão, deita no chão e vai fazer a construção, senta no chão, fica largado ali. O jeito que eles quiserem trabalhar, eles vão trabalhar. E mais velho, quando começa a introduzir as disciplinas? Eles já são introduzidas as disciplinas no 3 a 6. Já tem lá matemática, linguagem. Dessa forma que já você falou, tem, espalhadas exatamente. E mais pra frente também continua assim? Ou segue uma apostila, segue uma... Continua assim. Até os 17 anos. 17 né? Eternamente. E sempre alguns em pé, alguns sentados no chão. É que assim, eles vão ficando maiores, né? A maioria acaba optando por mesas e cadeiras. Na sala de 6 a 9 ainda tem uns tapetes, né? Mas a de 9 a 12 já a maioria já está querendo ficar em mesas. Mas aí o que acontece? Olha que máximo. Na educação tradicional, se a gente vai conhecer escolas, o que a gente observa? As crianças são instruídas na educação infantil a dividir as coisas que elas têm, a sentar junto numa mesa grande. Então, você vai conhecer uma sala, tem geralmente aquela mesa grandona ou várias mesas maiores que cabem 5 crianças e tal.
E elas estão numa fase, se a gente olhar principalmente de 0 a 3, né? Que a gente chama até, todo mundo reconhece como uma fase egocêntrica, né? Que ela é o centro da atenção. E, na verdade, o resto nem existe. O mundo gira em torno dela. Até os e 3, aí, mais ou menos. às vezes vem o pai, não, eu tô aqui colocando a minha filha aqui porque eu quero que ela aprenda a dividir. Compartilhar. Então você vai ter que escolher outro lugar, porque aqui a gente não vai fazer isso. Se ela quiser fazer um material, uma atividade sozinha, nós temos o dever de garantir que ela faça. Né? Se ela quiser dividir, ótimo, maravilha. Mas isso vai acontecer naturalmente. É aquilo que eu falei da confiança. Confia, porque a nossa natureza, quando a gente vai ficando mais velho, a gente já não consegue viver sem outro ser humano. De verdade. A gente sabe disso. Visto as redes sociais, né? Mas uma criança de 5 anos, ela já começa a querer estar junto com outra criança. Muito. Ter o melhor amigo, inseparável, ou um grupinho. Né? E no fundamental, é essencial para essa criança, para ela viver feliz, ela ter um grupo. Numa escola tradicional, no fundamental, elas são separadas. Acontece o que algumas educadoras em curso de formação chamam de pedagogia da nuca. Né? Você enfileira ali, fica uma criança atrás da outra, e eu tenho, por 15 anos, uma educação que eu fico olhando a nuca do meu colega da frente. Né? Numa fase que eu queria estar conversando com essa criança, com esse outro ser humano, né? Com essa outra criança, com esse outro adolescente. É incrível, assim, porque aí... Então, você tem na educação infantil, numa escola tradicional, mesas grandes, as crianças que estão numa fase que elas querem ficar sozinhas, querem ter um tempo, pelo menos, sozinhas. Elas estão na fase egocêntrica, elas são obrigadas a dividir tudo. E aí chega no fundamental, quando elas querem dividir tudo, elas são obrigadas a não dividir mais nada. Na verdade, se ela abrir a boca, ela é expulsa da sala, por exemplo. Né? A Maria Montessori percebeu isso, que é tão óbvio, mas ainda não é respeitado no ser humano. A educação infantil, você tem a oportunidade de várias vezes você trabalhar sozinho, no cantinho, se você quiser. Né? Se você quiser fazer junto, tudo bem. Mas se você quiser silêncio, ficar no seu tapetinho ali, fazendo atividade, não quer dividir com ninguém, o educador vai garantir para você que você vai conseguir fazer isso, porque às vezes tem alguma outra criança que vai querer mexer no seu tapete, às vezes acontece. Eles vão entendendo isso com o tempo, né? E vão se respeitando automaticamente, mas às vezes acontece de um ou outro lá, não, eu vou lá, então, olha, agora é a vez do seu amigo. Você quer trabalhar com ele? Ah, quero. Ele pode trabalhar com você? Não. Ah, então agora você vai esperar. Não pode? Então tá bom, então pode sentar e conversar, mas eu garanto isso para essa criança. E os pais têm medo, acho que, de crescerem egoístas, né, as crianças. Precisa confiar. É essência humana. Chega no fundamental, no método Montessori, se você for conhecer uma escola Montessori de fundamental, as mesas são grudadas. Assim, você tem 4 mesas. Ou seja, vocês fazem o oposto. O oposto. O oposto, o oposto do que se é prática hoje na normose. Sim. Mas o que deveria ser feito se você tivesse olhar para o ser humano. É básico, olhar básico para o ser humano. Esse negócio de emprestar é engraçado assim. Bom, pelo menos eu com 3 em casa, eles têm que aprender no dia a dia lá, porque o tempo inteiro um querendo pegar do outro. Mas foi quando eu tive um contato também com essa informação um tempo atrás, minha mais velha ainda com uns 2 anos por aí. E aí eu li e fez todo sentido para mim, né? Porque eles dão um exemplo, é fácil, muita coisa assim de criança. Você colocar um adulto no lugar, você percebe o quanto é bizarro umas coisas que a gente faz com as crianças. Como, por exemplo, a criança bizarro brincando mesmo. Bizarro é a palavra com ótima. um brinquedo lá, super feliz, e chega uma outra no parque, pega e você obriga... Você tem que dividir com ela, né? Esse brinquedo não é só seu, você tem que aprender a compartilhar e etc., Mas aí você coloca um adulto no lugar, um adulto lá no computador, né, num café, e aí chega alguém, senta do lado, e esse alguém puxa seu computador e começa a mexer, e você fala, peraí, né, meu computador. Ai, não é seu. Vamos você dividir. tem que dividir com um estranho que você nunca viu na tua vida, e você tem que aprender a dividir naquele momento. Ótimo exemplo. Então, né, aí naquele momento eu falei, putz, é muito isso. E aí eu comecei a mudar o método, assim, com a minha filha, de falar, é seu, eu sei que é seu. E realmente é dela. Grande oportunidade para uma comunicação não violenta. E aí eu falei, é seu,
seu brinquedo, mas você pode emprestar para ela? Não, não quero. Então, quando você terminar de brincar, você empresta para ela? E super funcionou várias vezes, até entre as irmãs. Acabou de brincar, tome, né? Aí passa para ela, ela brinca. Então, elas aprendem a esperar e sabem que aquilo é dela. Tem momentos, realmente, que nas tretas lá diárias, não, mãe, ela pegou e é meu. E realmente, assim, a mais velha não quer que a mais nova mexa em nada dela. Então, é meu, uma com 4, outra com 3. É meu e ela tá mexendo nas minhas coisas. Aí, daí é dela. Então, assim, a gente adotou isso lá, pelo menos, é dela. Ela resolve se pode ou não. Maia, deixa ela um pouco, né? A gente, às vezes, tenta entrar lá, deixa ela mexer um pouco, não pode? Não, então tá. E aprendemos a respeitar, assim, dessa forma. Aí a gente pensa, vai se tornar um adulto egoísta? Acredito que não, porque ela mesma, muitas vezes, você pode agora ir na E brincar, toma, tal. Eu acho que ela se sente respeitada naquele momento e depois ela vê também, né, a oportunidade de poder compartilhar. Acho que vocês devem ver isso também, né, porque eu acho, é o medo mesmo dos pais de querer ensinar desde sempre que precisa dividir. E nem sempre isso não quer dizer que seu filho vai crescer a pessoa egoísta sem querer compartilhar nada com ninguém, né? Sim, exatamente. E é uma grande oportunidade para a gente ajudar esses dois seres humanos que estão com interesses diferentes, né, a se expressar. Então, assim, ao invés de eu falar assim, eu resolver a situação, é oportunizar para os dois lados, né? Estou entendendo, você está brincando agora com esse brinquedo e ele é seu e você gosta muito dele. É isso? Sim. Você pode dizer para sua amiga que ele é seu brinquedo e que você gosta muito de brincar com ele? Ela diz, ou não, ou às vezes não quer falar de jeito nenhum. Então tem situações e situações, né? Mas algumas vezes eles querem dizer. Aí para a colega do lado, você está vendo ela brincar com esse brinquedo e você achou ele muito atraente. Você gostaria muito de brincar agora com ele, não é? Você poderia dizer isso? Então, falar para ela... Vai ensinando a se expressar. E aí, tá. E você gostaria de pedir para ela se você poderia brincar? Então, assim, pode ser que ela não queira que você brinque, mas é importante você perguntar para ela antes de você puxar da mão dela. Então, assim, e mostrando que tem outra forma de resolver que não é não vamos ver, né? Na raça, assim. Arrancar brinquedo, bater o brinquedo na cabeça do outro. Não que da próxima vez vai funcionar, mas vamos algumas vezes fazendo dessa forma, tem alguma chance. Começa Aumenta a se ter a uma chance. chance, né? Porque antes ela não tinha essa ferramenta, ela não sabia que ela podia falar. Sim. Né? A gente tem exemplos de crianças, às vezes, que ela sei lá, tá com 1 ano e meio, 2, começa a morder todo mundo. Né? E aí, quando ela começa a conseguir falar, ela para. Porque ela está dizendo, a gente tem um exemplo que eu adoro citar, que ela virou tipo auxiliar de sala, com 2 anos de idade. Porque ela queria ajudar, ela queria que a criança fizesse certo. E a criança fazia errado, ela mordia, porque ela não conseguia falar que a criança está fazendo errado. Na hora que ela começou a falar, ela começou a falar mesmo. Olha, você tem que fazer de outro jeito, parou de morder. Então, assim, o que ela tinha de ferramenta no momento era morder, né? Então, vamos ajudar ela a criar a fala correta, né? Vai verbalizar o que está de sentimento ali dentro que ela quer expressar. Vocês têm berçário lá também? Montessori tem desde o berçário? Sim. Tá. E voltando um pouco às crianças maiores, elas têm provas também? As crianças menores têm lição de casa? Como que é essa questão de avaliação, lição de casa, prova? Numa escola Montessori não existe lição de casa nem provas. Isso não existe. Então, se uma escola se diz Montessori e aplica prova e dá lição de casa, ela não é Montessori. Vai contra o método. É assim, a gente acredita que o lugar certo para ela aprender o que ela precisa aprender é sobre a supervisão de alguém que está qualificado para isso. Eu dou lição de casa para ela fazer. Algo que é importante ela aprender, reforçar um conhecimento. Ela chega em casa, sei lá, mãe é advogada, o pai, sei lá, não estudou para ensinar aquilo, né? O que tem de referência, vamos pensar em educação infantil até que fica tranquilo ali, mas vai ficando mais velho, vai ficando um assunto mais delicado, mais difícil. Aí o pai tem que estudar para ajudar o filho a fazer lição de casa. Que muita lição de casa é para os pais, não é para as crianças. Não tem nem pouca. Vocês não entregam Não lição. tem lição de casa. Tá. Se ela quiser fazer algo em casa, ela tem a vida dela, ela faz o que ela quiser. E essa forma de avaliação, então, para você ver se a criança está acompanhando o método, se ela está entendendo ou não, é na sala de aula, prestando atenção nela no dia a dia. E ela vai fazendo isso quando ela ficar mais velha, né? Ela mesma vai reconhecendo isso. Como no começo ela se autoeduca e se corrige
através pelo material, né? Quando ela vai ficando mais velha, ela mesma vai entendendo. Então, assim, o professor, ele tá como... Tá na moda, né? Coach, vamos pensar assim. Ele tá ali para ajudar essa criança a ela mesma dar o feedback para ela, sabe? Olha, eu acho que eu preciso fazer melhor aqui nessa área, porque eu consegui só fazer até aqui, e eu tinha criado essa meta para chegar nessa atividade, não cheguei. Então, isso ela se constrói ali como um estudante, né? E o material é na hora explicado, sem apostila, no caso. Foi isso que você disse antes. Isso mesmo. Tá. Ele é apresentado para a criança na hora que... Por isso que tem que estudar muito, né? Porque eu tenho que saber fazer. E vocês dão também todas as disciplinas de uma vez, assim, como desde... tem disponível para elas o tempo inteiro todas as disciplinas. Sim. E aí é no quê? Com base em coisa do dia a dia? Vocês vão ensinando com experiências delas do dia a dia? Trazem, talvez, algum assunto da atualidade? Como que definem as disciplinas e o que vai ser ensinado naquele dia? Do básico até onde você falou, né? De eu saber o que está acontecendo em volta de mim, né? Na minha cultura, que é entre na área de geografia e história, por exemplo. Mas na área de sensorial, ela vai trabalhar vocabulário de tipo o que é grande e pequeno, o que é longo e curto, fino e grosso. Então, vocabulário essencial, e também trabalhar os 5 sentidos, né? Então, tudo isso, como é que eu dou nome para tudo isso que eu estou sentindo nos meus 5 sentidos? Na área de matemática, ela vai ter a base da numeração, então, saber contar e dos números de 0 a 10, depois de 10 a 20, 10 a 100, 100 ao infinito. E aí aprender a fazer a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, que também é outra parte diferente do método. A gente aprende na escola a soma, depois a subtração, depois a multiplicação e depois a divisão, né? No Montessori não é dessa forma. Você aprende a soma, depois a multiplicação, porque a multiplicação são várias somas. E depois você aprende a subtração e depois a divisão, porque a divisão são várias subtrações. Então, assim, essa base é dada já na sala de 3 a 6 anos. E aí, na linguagem, a alfabetização vai acontecendo naturalmente. Ela passa a escrever espontaneamente, porque a gente vai ensinando, a gente vai dando para ela a apresentação dos sons, dando vocabulário para ela também. E ela vai construindo as palavras. E ciência, geografia e história tem tudo a ver com a parte do que acontece ao redor dela, assim. Então, os dias da semana, um calendário, as estações do ano. A gente fala de mapas do mundo, mapa do Brasil, mapa das regiões do Brasil, dos estados do Brasil, isso tudo está lá. Ciências, aprender o que tem vida, o que não tem vida, o que é uma planta, o que é um animal, o que é um vegetal. Então, é a vida ali dentro de uma sala de aula. E vocês têm esse retorno para os pais de quanto em quanto tempo? Tem uma reunião que vocês falam como que o filho está indo, e tem essa visão também super individual que vocês passam para os pais sobre cada criança? A gente está lá todos os dias, disponível para qualquer momento conversar com essas famílias, né? A gente propõe uma conversa geralmente as conversas duram de 1 hora, mais ou menos, né? Para a gente mostrar quais atividades que esse filho vem fazendo ao longo daquele semestre, né? O que ele fazia antes, o que ele é capaz de fazer agora. Nisso também a gente convida um dia no ano para os pais virem, que a gente chama de escola aberta, para eles entrarem em sala de aula junto com os seus filhos para trabalhar os materiais Montessori. Eles adoram, né? Tanto as crianças ficam super felizes com esse dia, e os pais também, porque daí... Super, imagino. Dá para ver onde que meu filho estava antes e o que ele é capaz de fazer agora e quais as possibilidades dele fazer no futuro, porque ele vê as outras crianças também, né? E quando a gente tem contato com essas pedagogias, né, que não são tradicionais... As pessoas chamam de alternativas, né? A gente olha e a gente fala, cara, que demais, por que eu não estudei nisso, né? Numa escola assim a vida toda, como será que eu seria, muito né? Mais será fácil. Que eu seria diferente? Porque é encantador, né? Você abrir, você ver esse universo aberto para o seu filho de uma forma que não é uma escola que vai te preparar para um vestibular,
conteúdo enlatado e deixar seu filho quadrado, mas vai preparar para muitas outras coisas, para relacionamento, para vida, que eu vejo dessa forma as escolas assim, né? E respeitando a criança, ensinando a lidar com seus sentimentos, né, a se expressar, e não apenas matérias, né? Exato. E aí, assim, eu até queria falar um pouco sobre uma parte que você falou, né, dando exemplo dos seus filhos, né, desse medo de, será que eu vou aqui, se ele vai me desrespeitar no futuro, né, porque eles são, a gente fala teimoso, né, a gente tem filhos teimosos, não sei o que eles puxaram, né, filhos teimosos, eu falo assim, não, eles são determinados, e ser determinado no planeta Terra hoje é questão de sobrevivência, eu diria, né, imagina no futuro como é que, se esse ser humano não se mantiver determinado, como é que ele vai sobreviver no planeta Terra, né? E aí eu vou aproveitar essa deixa que você deu, né? De a gente não prepara mesmo para o que está acontecendo hoje, né? Tem um cara que ele chama Tim Selden. Ele foi entrevistado por uma jornalista e aí ela falou assim, olha, Sr. Selden, a gente tem muitas escolas de educação infantil nos Estados Unidos, a gente tem inclusive escolas públicas de educação infantil, né? A maioria é educação infantil. É muito famoso o método lá, né? A gente tem pessoas famosíssimas, né? Os criadores do Google, o Sergey Brin e o Larry Page, eles foram formados no método Montessori. Se você digitar Google e Montessori, tem fala deles agradecendo pela educação Montessori, porque foi o que propiciou eles a construírem uma empresa montessoriana. A ter uma cabeça criativa, né? Exatamente, né? Então, assim, se você entrar na internet e você procurar famosos Montessori, as pessoas mais de cabeça mais aberta do mundo tiveram uma educação aberta, né? Respeitosa. Uhum. E aí, ela perguntou, então, para ele assim, mas, então, se tem a maior parte da educação infantil, é um problema, né? Porque eles vão chegar para o fundamental e não vai ter esse respeito que eles têm, né? Na educação infantil, eles não são Montessori, né? Poder escolher o que quer fazer. Aí a gente realmente não pensa dessa forma. Então, mas aí como é que eles fazem, né? Tipo, realmente é uma questão. Mas o mundo aqui fora não é assim. Então, assim, vocês têm que pensar nisso, porque o mundo aqui fora também vai ser igual a essa escola tradicional. O mundo não vai respeitar esse indivíduo. Uhum. Não vai fazer todas as vontades. Não vai querer que essa criança tenha liberdade de escolher o que ela quer fazer, né? Tem autonomia. Ela aí falou assim, realmente, você está certíssima. E é por isso que a gente mantém mesmo de não querer se preparar essa criança para isso, porque a gente quer um mundo diferente. A gente não quer o mundo do jeito que ele está hoje. Não significa, de novo, eu vou insistir no termo normose, né? Não significa que é normal, porque é normal lá fora, que a gente tem que preparar os nossos filhos, os nossos alunos, certo, né? Exatamente, para o que se considera certo, né? Porque pode ser diferente, né? Se a gente quer um mundo diferente, então a gente tem que fazer um mundo diferente, de alguma forma. Obrigada, Camila, por todas as informações que você trouxe aqui pra gente. Acho que muita gente ainda vai se interessar e ter mais dúvidas. Se tiver, como faz para entrar em contato com vocês? Onde podem te encontrar nas redes sociais, na internet? A gente está no Instagram, Escola Montessori de Campinas. A gente está no Facebook. A gente tem um canal no YouTube com algumas apresentações do material Montessori também, como Escola Montessori de Campinas. Então, tanto para educadores quanto pais que quiserem ter acesso às informações, a gente está bem disponível mesmo. E tem as 2 unidades da escola, então quem quiser visitar a gente... Uma coisa é ficar aqui no blá, 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 né, Thaís? Falando que é tudo... parece até utopia, né? Mas vai lá visitar a gente tem uma unidade no Castelo e uma unidade em São Quirino, então a gente está lá de portas abertas para receber as pessoas. Quer passar uma manhã lá observando também, pode passar, a gente está lá entender na prática pronto para isso. Exatamente. Obrigada. E a gente tem um quadro aqui no podcast, que é a Dica da Semana. Então, eu queria ver com você algo que você indique. Pode ser sobre o assunto ou não, desde filme, música, lugar, livro, qualquer coisa que você queira indicar para quem está nos ouvindo aqui agora. Eu recomendo o curso de comunicação não violenta, que é acessível no YouTube. Tem 9 episódios. O próprio Rosenberg que ofereceu, e é fenomenal. Então,
Tá no YouTube, é Tá no livre, YouTube, gratuito. livre e tá traduzido para o português. Olha, Fenomenal. não sabia, muito bom. Recomendo do fundo do meu coração, porque é transformador. Legal, muito obrigada. E para você que nos ouve aqui, a gente se vê então semana que vem, toda quarta-feira às 5 horas da tarde, tem um episódio novo sobre um assunto diferente aqui. Siga lá também no Instagram e no Facebook, a gente se vê então na próxima quarta. Até lá, tchau, tchau. Em casa a gente conversa.